Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, certo? Já fizemos a correção, né, da atividade que foi passada na aula passada, pois eu tive um problema de conexão aqui em casa. E vocês já me entregaram a fanfic que eu pedi. Pedi que essa fanfic fosse bem elaborada, pois iria valer ponto, será a maior nota, né, visto que nós estamos nesse período de pandemia, então as nossas avaliações será por esses trabalhos, e será a maior nota, né, vai valer 7 para a gente poder começar. Não vai ter só essa atividade avaliativa, teremos outras. E também que eu falei que eu tinha o desejo de publicar as atividades de vocês no Instagram, nas páginas da escola, Instagram, Facebook, página oficial, enfim. Bom, vamos começar. Bom, na página 6, os perigos de uma história única, certo? Ela vai contar um pouquinho da história da escritora nigeriana, a Chimamanda Ngozi Adichie, tá? Ela, em 2009, ela se apresentou na conferência da TED, tá? Technology, Entertainment and Design, certo? E ela contou um pouquinho da história dela, né? De como foi a vida dela, enfim. Vocês vão fazer essa leitura novamente da página 6 até a página 9, 6, 7, 8 e 9, certo? Quando chegar na página 13, gênero em foco, certo? Vocês vão fazer da página 13 até a página 17. Sendo que a página 16 não é para fazer nada, é apenas uma explicação que eu vou dar a vocês agora. Gente, vamos lá, uma apresentação oral. Todo mundo já passou por isso na vida, se não passou, um dia vai passar, tá? Uma apresentação oral, ela pode ocorrer em diversos momentos na vida de vocês. Exemplo, na igreja, uma peça de teatro, ou até mesmo quando você estiver dando a palavra, ministrando louvor, ou na escola, apresentando trabalho, isso vai ocorrer muitas vezes, na faculdade, enfim. Existem inúmeras apresentações orais, dando uma palestra, porque eu tenho certeza que vocês serão pessoas muitíssimo bem-sucedidas e eu estarei na primeira fila assistindo as palestras de vocês, certo? Bom, a apresentação que deu origem ao texto Os Perigos de uma História Única tem como objetivo argumentar a respeito de um tema, certo? Aqui, dentro desse quadrinho verdinho, tá assim: pode-se definir opinião como uma maneira de pensar sobre alguma coisa, de julgá-la, de considerá-la de acordo com o contexto, diretamente da mera impressão. Uma opinião deve sempre apresentar motivos razoáveis que a sustentem. As razões que a sustentam uma opinião são chamadas de argumento. Então, assim, toda vez que você for dar uma opinião sobre algo, você tem que ter argumentos para convencer. Vamos supor, eu quero dar a minha opinião sobre a pandemia, coronavírus, certo? Porque hoje em dia tá todo mundo opinando sobre isso, né? Todo mundo virou doutor, enfim, né? Mas nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, né, pelos noticiários. A Rede Globo tem mais noticiário do que a programação normal. Por quê? Para conscientizar as pessoas. E por mais que esteja só passando noticiário praticamente o dia todo, mesmo assim as pessoas estão fazendo o que é errado, certo? Então, quando eu tenho uma opinião e eu quero convencer alguém, eu tenho que ter argumentos. Vamos supor, fique em casa. Por que você deve ficar em casa? Então, eu tenho que argumentar isso com você. Não é simplesmente falar fique em casa. Isso eu falo com a minha filha de 2 anos e ela vai me obedecer. Não vai, tá, gente? Por incrível que pareça, ela tem personalidade. Mas a criança,
Algumas vezes ela não vai argumentar com você, algumas vezes, né? Mas se eu falar pra vocês, fiquem em casa, vocês vão me perguntar por que eu devo ficar em casa, como seres pensantes, e vocês já têm uma opinião formada a respeito. Por que eu devo ficar em casa? Eu vou falar, porque o coronavírus é um vírus que pode ser transmitido de pessoa para pessoa, pelo ar, pelo tosse, pelo espirro, se a pessoa tocar, se a pessoa pisar num ambiente contaminado. Enfim, vou dar inúmeros argumentos para vocês, certo? Então, toda opinião ela precisa de um argumento. E foi isso que ela fez, entendeu? Ela empregou diversas estratégias para expor as ideias dela, certo? As experiências de vida dela, certo? Essa estratégia é um argumento, certo? Bom, a fala da autora também é um exemplo de texto argumentativo baseado na indução. Ela parte de fatos particulares para chegar numa visão tratada. Ela primeiro começou a falar da vida dela, para depois ela chegar na questão do porquê que ela foi fazer ali, o que ela foi fazer ali, certo? E essa história de vida pessoal dela trouxe credibilidade para ela, certo? Eu posso aqui chegar, por exemplo, e dizer para vocês assim: bom, eu sou Janimara, sou professora de língua portuguesa, né, de redação, língua inglesa, e estou aqui para contar um pouco da minha trajetória de vida para vocês. Estudei a vida toda em escola pública, tive uma péssima qualidade de ensino, mas sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito aplicada, sempre gostei muito de ler, sempre procurei eu mesma sanar minhas dúvidas e minhas dificuldades, sempre procurei saber das coisas, entender das coisas, e isso me levou até a universidade, onde fui bolsista. Fiz a faculdade, me ingressei na pós-graduação, enfim, posso contar o relato da minha vida todinha. E hoje estou aqui dando aula para vocês. Um exemplo, certo? Então, assim, eu usei lá o meu princípio de vida para chegar onde estou hoje, dando aula para vocês, que é um privilégio, certo? Bom, Chimamanda, como você viu, empregou estratégia de argumentação para expor suas ideias. Sua fala, portanto, não foi produzida na hora, mas resultado de reflexão e de trabalho, tá? Uma apresentação oral, não uma ação espontânea que dispensa preparação. Então, assim, professora chega aqui e tá falando uma opção de abobrinha. Não, antes eu li, eu fui fazer pesquisas. Quando vocês forem me apresentar um trabalho, vocês vão pesquisar, vocês não vão simplesmente chegar e sair soltando palavras ao vento. Vocês vão se preparar para isso. Correto? A mesma coisa. Antes de eu chegar em sala de aula, antes de eu chegar aqui e reproduzir um vídeo para vocês, eu tenho que me preparar, até mesmo para não falar besteira para vocês. E a mesma coisa, qualquer apresentação que vocês forem fazer na vida de vocês, vocês têm que se preparar antes. Duvido, quem é que vai à igreja? O pastor vai chegar lá, vai abrir a Bíblia, vou pregar sobre isso. Tá. Nada disso, ele se prepara antes, certo? Então, assim, tudo na vida existe um preparo. Até um cantor, ele não vai lá simplesmente canta, ele faz ensaios, prepara a voz. Então, há uma preparação para estar ali, certo? Esse texto, ele não tá na íntegra, ele foi editado, certo? As partes principais, porque se eu for botar aqui a fala dela, acho que a professora Eliane colocou na aula passada, meu Deus do céu, tá? Obedecia à linguagem padrão formal. Por quê? Porque ela estava na conferência da TED. Não é uma conferência qualquer. Então, exige uma linguagem padrão formal. Por exemplo, Genimara, amanhã você terá uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Um sonho, tá? Porque eu ia descascar ele. Desculpa. Bem, enfim, eu não ia chegar lá e falar de qualquer maneira. Eu estou diante do presidente da República. Por mais que eu não goste dele, mas eu tenho que ter um respeito, certo? Eu tenho que utilizar da minha linguagem formal, padrão, culta. Então, a mesma coisa, vocês vão me apresentar um trabalho, tipo assim... Não, vocês vão utilizar a linguagem formal culta. E eu sempre pego muito no pé.
façam o possível e impossível para falar de maneira mais correta possível. Por quê? Fui até redundante. Por quê? Porque a linguagem, ela é um vício. Se você acostumar a falar gírias o tempo todo e falar errado todo dia, você vai carregar esse vício pelo resto da sua vida. É fato. Então, procurem utilizar uma oralidade o mais culta possível para que vocês não sejam pegos em situações importunas. Tô na frente do juiz,